bom. Seguinte. Hoje eu estou querendo falar sobre algo bem importante para nós, que eu diria assim, que é uma grande preocupação da saúde mental no atual, que é a ansiedade e a depressão, ou depressão e ansiedade, que estão quase sempre juntas. Então, eu estou querendo colocar para vocês o seguinte: eu tenho 40 anos de psiquiatra. No começo da minha carreira, aquele preconceito, aquele jargão babaca, que dizia assim, quem procura psiquiatra é louco, preconceito e babaca, mas tinha algum fundamento. Eu me lembro que quando eu comecei a minha carreira, para cada 10 pacientes, 9 pacientes eram de psicótico. Os principais diagnósticos na época era ou esquizofrenia, com seus diversos tipos, ou o transtorno bipolar, que na época não chamava transtorno bipolar, que era transtorno bipolar mais sério, era chamado de PMD, psicose maníaco-depressiva. Então, essa e as depressões a gente chamava de depressões endógenas, as depressões que não tinham causa aparente e que eram raríssimas, eram graves, raríssimas e tinham até poucos recursos, poucos medicamentos, comparando com hoje. Tá. Ponto, parágrafo na outra linha, 4 dedos da margem. Hoje em dia é exatamente o contrário. Para cada 10 pacientes no meu consultório, 9 são pessoas igualzinho a você, igualzinho a eu, igualzinho a mim, igualzinho a qualquer outros que a gente trabalha, que são funcionais e tal, que são pessoas com família, tudo, exato, mas que estão passando por um transtorno de humor ou ansiedade, ou transtorno de ansiedade, ou transtorno de humor, ou as duas coisas. Então, cada 10 pacientes, para um psicótico, existem 9 pessoas dentro dessa categoria de sofrimento. E, quando a gente olha as estatísticas, que já eram assustadoras lá atrás, antes da pandemia, e a pandemia só fez pegar o gráfico e esticar ele e verticalizar, subindo vertiginosamente a quantidade desse diagnóstico, dessa doença, está preocupando o mundo. E aí, o que eu quero dizer para vocês, de alguma coisa que pode ser feita, independente do auxílio profissional, independente do medicamento, independente do psiquiatra, do psicoterapeuta, tá acolhendo essas pessoas que estão aí para isso. Tá. Mas, que mais? Tudo isso a gente já sabe. Então, eu estou querendo falar da ausculta ativa. Parece um paradoxo, porque escutar é passivo. Por isso que eu já estou chamando de ausculta, já estou falando com o termo médico aí. Ou vamos falar, escuta ativa, tá? Para não inventar, não inventar muita moda. Escuta ativa. Como eu disse, parece um paradoxo, porque escuta é uma atitude passiva. Então, como é que eu posso ter uma atitude passiva de maneira ativa? Porque é isso que funciona. Vamos lá, a pessoa que está sofrendo, na grande maioria das vezes, é raríssimo os sofredores que não querem um ouvido para se lamuriar, para se queixar. E se esse ouvido for aquele pinico desatento, vai falar merda mesmo, então vai lá, né? Tá. É o seguinte, se fosse eu faria o seguinte, eu acho que isso aí você devia procurar uma religião, eu acho que você devia procurar um esporte, eu acho que você deveria escambau, porque você não é o outro, não é isso que ele está pedindo, não está pedindo conselho, ele está pedindo escuta. Mas não pode ser uma escuta desatenta, como eu disse, no piloto automático, uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Aonde eu tenho interesse genuíno de te escutar, de te acolher, sem dar palpite. No se fosse eu, dançou, errou, fugiu, saiu do trilho, pode voltar de novo, porque você não é aquele. Você é você, o outro é o outro. Valeu? Regra. Para
como se eu fosse você. Então, para fundamentar e alicerçar essa posição, que é fundamental na escuta ativa, o que eu te recomendo? Fazer um exercício de abandonar os seus sistemas de crença. Não é um trabalho muito fácil, porque a gente vive com eles. Tudo passa pelo filtro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acha certo ou acha errado. Desencana disso. Incorpora ali o psiquiatra, o terapeuta, aquele que não está com seus valores na mesa, está escutando e procurando conhecer os valores do outro, sem dar palpite, sem julgar. Então, primeiro, é importante abandonar o seu sistema de crença. Isso é fundamental para essa questão. Tá? Muito bem, abandonado o sistema de crença, aí você pode manter a escuta ativa sem falar com a boca, mas falando com a expressão. Cara, essa dica é muito importante. Na comunicação, a palavra comunica 7%. A entonação, eu uso pra caramba, né? Que é a acromia, dá 45%. Aí, dá 35%. Dando 45% a soma. 55% do valor de uma comunicação não está na palavra e nem na ênfase com que a gente fala. Está nas expressões do corpo. Então, a escuta ativa, ela é ativa na sua intenção e ela é demonstrada pela sua fisionomia facial. Então, a pessoa está falando uma coisa, por exemplo, você pode estar assim, ó. Esse gesto diz, nossa senhora, isso aconteceu com você? E outra coisa são os menear de cabeça, dando incentivo. Às vezes uma cara de tristeza. Enfim, você vai falando, dando empatia, sintonicamente no que o outro está falando, sem abrir a boca, simplesmente. Quando quiser emitir um som, nossa! Se você for mineiro, não! Se você for baiano, oxi! Enfim, algumas interjeições e alimentando isto. Isto vai criar um canal de comunicação. Vai dar empatia, você vai demonstrar empatia. Isso é uma escuta ativa. Vai abrir inconscientemente uma chave de confiança naquele que quer falar e ele vai colocar um monte de coisas que você não tem obrigação de dar conta, de dar solução, não é teu papel, nem nosso, que é profissional, às vezes a gente fica na obrigação de dar uma solução. Cara, eu não sou Deus. Mas o simples fato de você estar nessa posição empática de escuta ativa, esse canal fluido vai dar uma série de downloads na cabeça de quem está falando. Cara, eu não tinha visto isso, só do fato dele falar. Todo mundo já passou por essa experiência. Mas não é fácil, principalmente daqueles que não gostam de falar de si. Principalmente daqueles que não gostam de falar de si estão em sofrimento, porque ninguém gosta de externar o seu joelho ralado, para não falar outra coisa, pensei outra coisa. Todo mundo gosta de exibir as suas histórias. Então, com isso, nós economizamos muito terapeuta e muito remédio, só com a escuta ativa. Vamos praticar isso uns aos outros? Todos nós precisamos de um ouvido treinado para nos ouvir. Escuta ativa. Pense nisso, meu compadre! Pense nisso, minha comadre! Um grande abraço e um cafuné na sua alma. Tchau!